possa usar com muita simplicidade, mas com muita profundidade o servo do Senhor. Pai, te agradecemos pela vida do teu servo. O Senhor não trouxe, meu Pai, lá do seu estado à toa. Sei que o Senhor irá usar de forma muito poderosa e concisa e pontual, Senhor, com cada um de nós. Fala através do teu servo, eu te peço, usa-o poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, e a partir do versículo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. Esta semana, pastor Marcelo Pantoja, é a 28ª vez que eu venho para Brasília. A gente vem muito para Brasília aqui, a gente faz um trabalho de capelania militar nos 3 poderes, na Câmara, e toda vez que eu passo aqui, sempre uma alegria poder vir lá de São Paulo, como o pastor Marcelo falou. Eu sou pastor presidente, fundador de um ministério lá, uma igreja grande, abençoada. Minha família ficou lá para estar cuidando, porque este é um propósito de Deus, e eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui nessa tarde, porque Ele tem um propósito na sua vida também. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Marcelo Pantoja. O mês que vem está fazendo 1 ano que eu vim aqui a primeira vez, e muito obrigado por nos receber aqui, confiar, 3ª vez, né? Muito obrigado por nos confiar, estar aqui neste altar tão precioso, uma igreja tão abençoada. Tenho certeza que Deus poderia estar usando qualquer obreiro, qualquer oficial desta casa, mas aprove ao Senhor nos trazer lá de São Paulo. Eu trago a paz da minha esposa, a pastora Alexandra, ao qual eu sou casado há 28 anos, tenho uma filha de 26 anos, formada maestrina, e tenho um filho de 23, que se formou engenheiro químico ano passado. Todos estão bem na obra do Senhor. O meu genro é o baterista da igreja, está todo mundo envolvido, e o nome de Deus é glorificado. Amém? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o texto? Eu quero ler na versão revista e corrigida, que eu me identifico muito com a versão revista e corrigida, que diz assim, versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem 2 vezes. Repita comigo, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço de Deus, glória a Deus, se levantou muito cedo e saiu. Repita comigo, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Pai, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade e peço a Ti agora que o Senhor abra os nossos olhos espirituais
ouvidos espirituais e sobremaneira nosso coração, para que esta palavra seja enxertada e possamos vivê-la intensamente, o propósito pela qual o Senhor tem enviado. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus. Tome o seu lugar, dando glórias ao nome de Jesus. Irmãos, eu pastorei a igreja há 28 anos. Sou convertido há 39 para 40 anos. Já tem um tempo. E eu já vi inúmeras vezes esta palavra e, sobretudo, esse versículo tão conhecido de todos nós: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Já vi pregadores pregando, mas nunca Deus tinha me dado uma revelação como Ele me deu há 15 dias atrás desse texto. E eu compartilhei agora há pouco com o pastor Marcelo Pantoja, dizendo: Deus me deu uma revelação da palavra tremenda. Você crê que Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje? E eu comecei a meditar no texto, e o que me prendeu nesse texto foi exatamente a vida de Geazi. E eu fiquei me perguntando, por que Eliseu tem que orar para Geazi ter a sua visão aberta, sendo que Geazi está caminhando com Eliseu já desde o início do seu ministério, e vendo e compartilhando e participando ativamente de milagres extraordinários que Deus usou o profeta Eliseu. Mas quando ele se depara em uma situação onde está cercado, e ele entra em um desespero e sai gritando para o seu Senhor o que ele iria fazer, o que faremos. E aí Deus me remeteu para entender o processo que o profeta Eliseu passou, a forma que ele foi forjado, a forma do seu posicionamento, que foi muito diferente do posicionamento de Geazi, porque Eliseu, ele é um profeta que passou a ser sucessor do seu senhor Elias. Mas antes de assumir a função de profeta diante do povo de Israel, ele está caminhando com o seu senhor Elias sem arredar o pé. Ele está firme com o seu Senhor. E eu quero que você entenda espiritualmente algumas coisas que o Espírito Santo me revelou, para você associar o que Deus está falando aqui hoje, porque no final desse texto você vai ter uma revelação muito profunda. Elias, o nome Elias significa o Senhor é Javé. O nome Elias significa o Senhor é Javé. O nome Eliseu significa o Senhor é o Salvador. Deus é Salvador. E Elias, ele vai caminhar com Eliseu e vai chamar Eliseu, lá no capítulo 2, 2 Reis, para ir até um lugar chamado Gilgal. Gilgal significa lugar de aliança. Repita comigo, lugar de aliança. Preste atenção no que Deus vai revelar para você aqui hoje. Deus é Javé. Eliseu, o Senhor é Salvador, lugar de aliança. Tem alguém aqui fora eu que tem aliança com Deus? Levanta a tua mão aí que eu quero ver você. Alabaia subdevasse. Tem aliança com o Senhor. Ele vai chamar Eliseu num lugar de aliança. E chegando naquele lugar, ele vai dizer o seguinte para Eliseu: olha, moço, o Senhor hoje me envia a Betel. Rogo-te que você fique aqui. E Eliseu disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Betel significa casa de Deus. Vai pegando o que Deus está te falando aí, o Senhor é Javé, o Senhor é Salvador, aliança, casa de Deus. Onde você está hoje aqui? Na casa de Deus. Segure aí, vai pegando. Quando eles chegaram até Betel, na casa de Deus, diz a palavra do Senhor, que os profetas, os filhos dos profetas de Betel, chamaram o moço e disseram assim: olha, fica sabendo que hoje o teu Senhor será tomado por de cima da sua cabeça. E Eliseu responde o seguinte para eles: eu bem sei, calai-vos.
Sabe que eu entendo o que o profeta Eliseu está respondendo para esses profetas? Não importa se alguém está dizendo que o Senhor vai me abandonar, não importa se alguém está querendo tirar o meu foco, eu sei o que Deus tem reservado para a minha vida e eu não vou sair do lado do meu Senhor. Eu não vou sair do lado do meu Senhor. Veio a primeira palavra dentro da própria casa de Deus, querendo desviar, querendo tirar ele do foco de ficar do lado do Senhor. E ele vence essa palavra contrária. Aí o Senhor dele, o Elias, o profeta, diz para ele assim: olha, o Senhor me enviou a Jericó, rogo-te. Pela segunda vez ele roga: fica aqui, porque eu vou a Jericó. E ele responde para Elias: vive o Senhor, que eu não vos deixarei. E ele: vive a tua alma, que eu não te deixarei. E eles vão. Chegando em Jericó, sabe o que acontece, irmãos? Os filhos dos profetas de Jericó chama de novo Eliseu e diz para ele: olha, moço, saiba que hoje o teu Senhor será tomado de ti, por de cima da sua cabeça. Sabe qual é a resposta dele? Eu também bem sei. Calai-vos. Jericó significa perfumado. Ó, Senhor é Javé, Eliseu, o Senhor é Salvador, lugar de aliança, casa de Deus, perfumado. Repita comigo: Senhor é Javé, Senhor é Salvador, casa de Deus, perfumado. Repita assim: hoje vou sair daqui exalando o bom perfume de Cristo. Escute, que eu estou só no começo. Eliseu então vai vencer mais uma vez. Alguém tentando dizer para ele: olha, você vai ser abandonado, o seu Senhor vai te deixar. Mas ele está sabendo que Deus está no controle de tudo e ele não abre mão de estar com o Senhor, que é Javé. Ele está caminhando. Aí o profeta Elias vai falar para ele agora assim: olha, Deus me enviou ao Jordão, rogo-te, fique aqui. E ele diz novamente pela terceira vez: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Só que quando chega no Jordão, que significa lugar que desce, ou aquele que desce, os cerca de 50 profetas estão do lado de lá, esperando e observando o que vai acontecer. E Elias vai chamar Eliseu e vai tocar com o seu manto no Jordão. Você conhece o texto? O Jordão vai se repartir, abrir uma terra seca, e os dois vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando. No meio do caminho, quase chegando do lado de lá, Elias vai dizer para Eliseu assim: ô moço, pede o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu vai pedir para Elias: que haja em mim a porção dobrada do teu espírito. Elias vai responder o seguinte para Eliseu: dura coisa me pedistes, mas se quando eu for tomado de ti, você estiver aqui, o Senhor te conceda. Ele termina de falar, vem uma carruagem, pastor Marcelo, e começa uma carruagem, um redemoinho de fogo, e leva Elias. Eliseu, ele olha aquilo e ele grita: ah, Senhor, carros e cavaleiros de fogo. Ele rasga as suas vestes e ele está assistindo todo aquele evento sobrenatural, o seu Senhor sendo levado num redemoinho de fogo, numa carruagem de fogo, e ali onde ele está, a capa vem exatamente na mão dele. Quem está do lado de lá? Cerca de 50 profetas. Quem está do lado de cá? Eliseu, agora com a capa de Elias. E ele tem que passar para lá. Mas para passar para lá, ele vai agir com aquilo que ele já recebeu, a porção dobrada do Espírito Santo. Então ele vai pegar o manto de Elias, vai tocar nas águas e vai bradar: Senhor, Deus de Elias. E quando ele toca, a água também se reparte em dois e ele atravessa do outro lado.
Por que eu estou contando toda essa introdução para você? Porque Eliseu agora é um profeta com a porção dobrada que o Senhor deu a ele. Porque Eliseu agora, ele foi forjado na presença do Senhor, como nome de Salvador, com aliança com Deus, na casa de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, e ele precisou descer para Deus o exaltar. Alguém está vivo aqui? Dá um glória que eu quero continuar. Ele precisou descer para exaltar. E aí nós vamos agora para Geazi, vamos para o texto que nós lemos. Este homem está cheio do Espírito Santo de Deus, Eliseu. E Geazi vai presenciar coisas extraordinárias. Entre um dos primeiros feitos de Eliseu, você conhece a história, vai se deparar com uma mulher viúva que tem uma dívida muito grande e que os credores estão na sua porta querendo levar os seus 2 filhos como forma de pagamento. E quando essa mulher chega diante de Eliseu, conta toda essa história, Eliseu diz para ela: declara-me o que você tem em casa. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Então pega teus filhos, sai na vizinhança, pede muitas vasilhas, não poucas, entra na tua casa, fecha a porta e começa a deitar o azeite sobre as vasilhas. A Bíblia diz, amados irmãos, que o azeite parou, porque as vasilhas acabaram. Porque enquanto tem vaso desembocado, o azeite de Deus continua caindo. Eu vou repetir porque algumas pessoas já entenderam. Enquanto tem pessoas preparadas para receber, com o vaso desembocado, o azeite continua caindo. E sabe quem está assistindo tudo isso? Geazi. Geazi está lá. Eliseu continua andando com ele, caminhando, e quando chega nas bandas de Sunem, o que acontece? Uma mulher de muitos posses observa Eliseu andando e diz assim para o seu marido: aí vai um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu estou aqui sendo bem breve para você entender. Vamos fazer o seguinte, vamos preparar aqui um quarto para ele, para quando ele chegar aqui, ele poder descansar, ele poder repousar, poder se alimentar. Vamos fazer isso? E chama ele e faz um quarto. Toda vez que ele passa, ele repousa, ele se alimenta, ele medita, e ele passa por essa cidade da Sunamita e fica ali. Aí chega um certo momento, Eliseu, constrangido de tanto ser bem tratado nesta casa, ele vai chamar Geazi, vai chamar o seu servo, e vai dizer: procura saber dessa Sunamita se tem alguma coisa que eu possa fazer por ela, ou perante o rei, ou perante as autoridades, porque ela tem nos agradado muito. Quando o servo Geazi vai até a Sunamita, a Bíblia diz que ele pergunta, o meu senhor pediu para perguntar se ele pode fazer alguma coisa em favor da sua vida, em favor da sua casa, e ela responde o seguinte: irmãos, eu estou no meio do meu povo, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, ela está dizendo assim, pastor Marcelo: eu estou bem, não preciso de nada, não preciso que ninguém me ajude. E Geazi leva essa palavra até Eliseu. E o profeta fala: mas ela falou isso, não precisa de nada. Parafraseando, não precisa de nada. Porém, profeta, ela não tem filho. Ah, ela não tem filho? Então eu vou até lá e vou fazer aquilo que Deus está me mandando. Quando ele chega diante da Sunamita, olha, um tempo determinado abraçarás um filho. E a mulher responde: não minta para a tua serva, mas no tempo determinado vai abraçar um filho. E ela abraça um filho no tempo determinado da vida. E diz historiadores, estudiosos da Bíblia Sagrada, que quando esse moço está com aproximadamente 10 a 12 anos, ele está na agricultura com seu pai, trabalhando com seu pai no campo. E de repente ele grita para o pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai o despede, fala para ele: vai até a casa, vai falar com sua mãe. E ele vai para casa falar com a mãe. A Bíblia diz que a mãe acolhe o seu filho, coloca até ele entre os joelhos dela. Quem sabe ela ficou clamando, quem sabe ela fez tudo o que podia, uma massagem, mas não resolveu. O menino veio a óbito. E quando ele vem a óbito, então, essa mulher, ela pega esse moço, esse filho, e leva até o quarto alto onde está o profeta, e decide ir atrás do profeta, para ver o que o profeta podia fazer por ela.
Mas, na verdade, ela vai primeiro indagar o profeta, por que aconteceu isso com ela. Mas eu creio no fundo do meu coração, que no fundo do coração daquela mãe ainda tinha uma esperança. Porque o marido era avançado, ela não tinha filhos, e se cumpriu no tempo determinado da vida que ela ia ter, e teve, mas agora o moço está morto. Então ela prepara ali um jumento, os seus servos, o marido questiona, diz para ela onde ela vai, não é tempo de sacrificar, não é tempo de fazer nada, mas ela fala, fica em paz, eu vou até o profeta, e ela vem. Quando ela vem no caminho, irmãos, Eliseu avista aquela mulher, e ele vai chamar quem? Geazi. E vai dizer, olha aí, está vindo aí a sunamita. Vai até ela e vê o que ela está precisando. Quando Geazi vai até ela, ele faz a seguinte pergunta, mulher, vai tudo bem contigo? Qual é a resposta? Vai tudo bem. Com a sua casa, com o seu marido? Vai tudo bem. Mas ela não para, e ela vai até o profeta, mesmo Geazi interrompendo, ela vai. Quando ela chega até o profeta, Geazi até tenta impedir, mas ela cai sobre os seus pés, e Eliseu diz, deixa ela, porque ela está angustiada, e Deus ainda não me falou o que ela tem. E quando ela chega diante do profeta, ela vai dizer, eu não disse para não mentir com a tua serva? Me deu um filho, mas agora ele está morto. Eliseu chama Geazi, o seu servo, manda ele pegar o seu bordão e vai até lá. Ele vai, mas nada resolve. Ele volta. Quando ele volta, o próprio Eliseu agora vai ser até pressionado por essa mulher, falando, olha, você tem que ir lá, profeta, e eu só saio daqui a hora que você for. O profeta então vai e chega lá, ressuscita o filho desta mulher, entrega para ela e volta. Quem está assistindo tudo isso? Geazi. E quando ele volta, passa-se um tempo, há fome na cidade de Sunem, há fome em toda aquela região. Aquela mulher rica agora, ela tem que ser mandada para um outro local. Nesse outro local, peregrina um tempo lá. E um outro rei está lá. Enquanto esse outro rei está lá, eu estou assim bem resumindo para você entender, mas eu estou dentro da Bíblia, irmãos. Enquanto esse outro rei está lá, quem é chamado para trabalhar a serviço do rei e falar com o rei? Geazi. Geazi está contando para o rei toda a história, pastor Marcelo. Olha, lá em Sunem existia uma mulher que cuidou do profeta, cuidou de mim, e aí aconteceu que ela não tinha filho, o profeta foi lá, ela teve um filho, o filho faleceu, o profeta foi lá, ressuscitou o filho dela, e ela cuidou tanto de nós, enquanto ele falava, a sunamita vem vindo. E ele diz para o rei, olha ela aí, é essa mulher. E o rei então manda chamá-la. Quando ele manda chamar, ele confirma toda a história, e agora é um tempo que a fome acabou, todo mundo vai voltar para a sua terra. Ele manda a sunamita de volta para a sua terra, porém ele dá uma ordem. Veja tudo que ela tinha lá e restitui para ela corrigido até hoje. Restitui corrigido até hoje. Quem está participando de tudo isso? Geazi. Está todo mundo entendendo? Eles continuam andando. E aí, no meio das suas andanças, Eliseu, Geazi, tem um capitão chamado Naamã. Esse capitão que vence muitas guerras, a Bíblia diz que ele é um homem honroso, um homem poderoso, porém leproso. E acontece que em uma das suas guerras ele toma como escravo uma moça de Israel e leva para sua casa. Ninguém conseguia enxergar a sua lepra, mas aquela que está trabalhando na sua casa viu, soube. E ela diz para a mulher de Naamã, se o meu senhor soubesse que há profeta em Israel, ele iria para lá, e estando lá, ele seria curado. A mulher então participa para o Naamã, e ele então resolve ir até lá. Quando ele vai até lá, achando que vai ser recebido pelo profeta, o profeta manda quem? Quem? Geazi. Olha, assim disse o profeta, segundo a palavra do Senhor, mergulha 7 vezes no Jordão e você será curado. Mas ele diz assim, não, onde eu moro tem águas muito melhores que essa,
Por que o profeta está mandando mergulhar? Não poderia mergulhar lá? E ele resolve e está quase indo embora, até que um dos seus soldados diz: mas meu senhor, se fosse coisa boa que o profeta tivesse falado, tu não irias? Então eu vou mergulhar. Ele mergulha 7 vezes, você conhece o texto, e diz a palavra que a sua mão sai purificada como de uma criança, a sua pele, toda purificada como uma criança. Quem está nessa cena? Geazi. Você observou? Eu contei 4 fatos, pelo menos aqui, que Geazi está assistindo tudo. Mas agora entrando no texto, preste e redobre sua atenção. O rei da Síria está armando uma emboscada contra Israel. E ele está se preparando para pegar Israel e tomar o reino de Israel, acabar com o rei. E diz o texto que nós lemos, ele chama os seus servos e diz para os servos: em tal lugar faremos nosso acampamento, com o objetivo de esperar Israel passar por ali e eles atacarem Israel. Só que ele faz esta primeira vez e, para a surpresa dele, Israel nem aparece, nem passa perto. Por isso que o texto diz, não uma e nem 2 vezes. Ele vai fazer novamente um outro lugar de acampamento. E a Bíblia diz que montou outro acampamento, vamos imaginar que já é a 2ª vez, mas Israel não passa por ali e ele não tem sucesso para ganhar essa guerra contra Israel. Esse rei então turba o seu coração e chama o seu servo e diz para o servo o seguinte: olha, me faça saber quem dos nossos é por eles, porque tem um traidor no nosso meio. Alguém está avisando o rei de Israel. Então o seu servo diz assim: não, meu senhor, não tem ninguém não. Mas é que Israel tem o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele avisa ao rei de Israel tudo o que o Senhor planeja ainda na sua câmara de dormir. Erga sua mão direita. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos e aos seus profetas. Quem está vivo aí, diga amém. Ele faz então o rei saber tudo. Aí sabe o que o rei da Síria fala? Então procura saber onde está o Eliseu, porque amanhã vou trazê-lo. Vou trazer ele. E eles vão atrás de Eliseu. E quando vão atrás de Eliseu, a Bíblia diz que eles descobrem um lugar chamado Dotã. Dotã é um vale. Diga, Dotã é um vale. Repita comigo assim: Dotã fica a 12 quilômetros de Samaria. Você já vai entender. Ele descobre que eles estão num vale, arma todo o seu exército, pega todo o teu exército e cerca o vale onde está Eliseu e Geazi. Eu posso te afirmar com toda certeza, ele não foi buscar Eliseu para oferecer um chá da tarde, não. Ele não foi buscar Eliseu para um almoço de confraternização. Ele queria pegar Eliseu para matar Eliseu, para que o rei de Israel não fosse mais avisado sobre as suas emboscadas. Então eles cercam a cidade. E aí, eu pedi para você repetir. Pela manhã, bem cedo, o moço de Deus saiu. O moço de Deus saiu. Dá um glória a Deus aí. Eu estou indo para o final, fica tranquilo. Se ele saiu, pastor Pantoja, é porque ele estava dentro de uma casa. Pela manhã bem cedo, antes de sair, acordar, o que você está fazendo? Dá para entrar no texto comigo? A revelação é essa. Eliseu está, e o moço sai primeiro, sozinho e bem cedo. Quando ele sai, ele olha e vê todo o exército da Síria cercando o lugar. E ele volta correndo. Há uma exclamação no texto: ah, meu Senhor, o que faremos? Imagina, coloca no dia de hoje, você bem cedo dormindo, e alguém lá na sua casa entrar gritando no seu quarto. Que faremos? Que faremos? Imagina Eliseu, como ele recebeu isso. Mas Eliseu então deve ter se levantado, como qualquer um de nós,
que você está gritando aí, rapaz? O que está acontecendo? Vem ver, vem ver. Mas o texto diz que na maior calma do mundo, Eliseu sai. E quando ele olha, ele diz para o moço: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu vai fazer a primeira oração de 3 que eu vou te contar. Ele vai orar e vai dizer assim: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O que ele está vendo agora? O mesmo que Elias está vendo: carros e cavaleiros de fogo ali em volta, junto com o exército da Síria. Mas em seguida ele vai fazer a segunda oração. Qual é a segunda oração, pastor? Segunda oração, diga comigo, segunda oração. A segunda oração é esta: peço-te esta gente agora de cegueira, fere eles de cegueira. Ele está orando para todo o exército da Síria ficarem cegos. Presta atenção. Abre os olhos de um, mas cega o exército inteiro. Abre os olhos de um, mas vai cegar o exército inimigo inteiro. Eu não li essa parte porque é a revelação que você precisa entender. Aí olha o que Eliseu vai fazer. Eu gosto de viajar no texto. Eu já falei, entra no texto comigo. Ele vai até o capitão da guarda e diz o seguinte: olha, não é aqui o homem que você veio buscar, e não é esta cidade. E vai conduzir eles até Samaria. Quantos quilômetros eu disse que era? 12. Dá para entrar na cena? Dá para entrar na cena? Ó, pega na mãozinha um de um aí e vamos andando. Está todo mundo cego, irmão. Eu não estou viajando não, eu estou conjecturando e imaginando. Como que cego vai andar se não tem megaréu, um seguido segurando o outro? 12 quilômetros, vamos até Samaria. Dá um glória aí, crente, pelo amor de Deus. Chegou em Samaria, ele vai fazer a terceira oração. Qual é a terceira oração? Senhor, agora abre os olhos deles. E quando abrem os olhos, está o exército de Israel. Eles estão cercados pelo exército de Israel. E o rei de Israel fala 2 vezes: matemo-nos, matemo-nos. E Eliseu diz: não, não vão matar. Porque o rei de Israel obedece à voz do profeta. Não vão matar, não vão ferir. Vocês vão dar para ele pão e água. Dê a todo esse exército pão e água. O nome de Eliseu significa: o Senhor é salvação. De quem você ouviu esta frase? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se pedir para caminhar 1 milha com você, caminha 2. Se pedir a sua capa, dê a sua túnica. Ele vai dar alimento para eles e vai despedir eles para voltar para a Síria, com provisão ainda. Agora quer viajar mais comigo? Imagina ele chegando diante do rei da Síria. Estou finalizando. E o rei da Síria perguntar: cadê o profeta Eliseu? Deu até um nó, né? No capitão da guarda. Cadê o profeta Eliseu? Sabe o que é, rei? Nós fizemos tudo direitinho. Nós cercamos o arraial à noite. Mas quando foi bem cedo, saiu um moço lá e olhou para nós. Estou imaginando ele contando a história para o rei da Síria. Este moço olhou para nós e, desesperado, ele entrou gritando: o que faremos? O que faremos? E nós ali já pronto para descer e atacar eles. Eu devo ter pensado assim: ó rei,
Eles estão desesperados. Mas sai um outro homem lá na maior calma do mundo e diz o seguinte: moço, não temas, porque mais são os que estão conosco. Ô rei, quando eu olhei em volta, só tinha o exército da Síria, não tinha ninguém. Mas ele disse que mais era quem estava com eles. E ele dizendo isso, em seguida ele orou. E todos nós se tornamos cegos. E ficamos cegos. E ele veio para nós e disse: não é aqui o que buscais, não é esta cidade. E nos conduziu cego 12 quilômetros até Samaria. E lá nós ouvimos uma outra oração, este homem fazendo. E a oração foi a seguinte: abre os olhos dele. Quando nós abrimos os olhos, nós estávamos encurralados com o exército de Israel. E o rei de Israel dizendo e gritando: fere, mata. Mas esse homem deu uma ordem: não. Dá para imaginar o rei ouvindo tudo isso? O homem disse não e mandou nos dar pão e água, e ainda essa provisão que nós estamos chegando. O texto vai terminar dizendo que a Síria nunca mais se levantou contra Israel. O texto termina dizendo isso. E Deus me traz lá de São Paulo nessa noite para perguntar para você: até quando alguém vai precisar abrir os seus olhos? Você pode se colocar de pé? Até quando Deus vai precisar de alguém para orar e abrir os seus olhos? Até quando você vai deixar Deus pela primeira notícia que chega até você? Olha, o teu Senhor está te abandonando. O que Eliseu falou? Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Agora eu quero que você seja profeta antes de eu chamar você para orar. Seja profeta e profetiza. Eu estou com a minha aqui, peguei a outra. Fala para o teu irmão: você lembra? Fala com vontade. Você lembra do que você ouviu aqui hoje? Diz para ele: não foi uma e nem duas vezes. Agora olha com esse olhar bem de crente para ele e fala assim: ó, quantos livramentos, quantas portas Deus já te abriu, quantas vezes Deus já te deu saúde, quantas vezes. Agora olha mais rasgado e fala: não foi uma e não foi duas vezes. Eu quero acreditar, irmãos, que tem crente Eliseu aqui, não Geazi. Eu quero acreditar que tem crente aqui que conhece quem é o Deus que serve. E quando vem a adversidade, sabe como vai ficar? Descansando, descansando. E quando vier o problema, vai dizer: maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Quantas coisas Deus tem feito por nós, igreja. Quantos milagres, quantos testemunhos, não uma e nem duas vezes, mas tem crente nesta noite, nessa tarde, que precisa de oração para abrir os olhos. Geazi estava contemplando tudo. Geazi estava caminhando com o seu Senhor e vendo coisas extraordinárias, azeite multiplicando, filho sendo ressuscitado, o outro sendo curado da lepra. Mas quando ele viu o exército cercando, ele disse: o que faremos? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas a sua pergunta não pode ser mais esta: o que faremos? Se Deus está com você, se você não abre mão desse seu Deus, se Deus já te abençoou não uma nem duas vezes, se Deus já fez tantas coisas por você, ei querido, Ele está aqui nesta tarde, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Ele é o Deus que diz: o que você queres que eu te faça? Ele é o Deus que diz para você: olha para esse diagnóstico e diga para você mesmo: maior é quem está em nós, não é o diagnóstico. A última palavra vem do Senhor. Olha para essa porta que se fechou e contempla o Deus que você serve, que já abriu outra porta para você. Oh, alabaia subdevácia. Vivemos uma geração, pastor Marcelo, de crente que não se aplica em ficar lado a lado com o Senhor. Uma geração que na pior dificuldade, ou na mais simples dificuldade, já esquece quem é o Deus.
O Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele é um Deus de novidade, Ele está aqui nessa tarde. Ele é um Deus que continua te abençoando. Já foi falado aqui através do louvor, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de tudo. Quem sabe minha irmã, quem sabe que quando Eliseu sai com Geazi lá, se fosse uma canção, ele ia dizer para Geazi, sabe como? Por que temer, se eu estou